Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar, são os objetivos do nosso grupo propósito. Hoje, salmo de número 56. Um salmo, uma canção composta por Davi, quando Davi foi preso em Gate pelos filisteus e teve que fingir loucura para que não fosse ali morto. Ali ele deixou a barba escorrer e ficou riscando os batentes na porta. Por que Davi procurou o rei ali de Gate? Porque Davi, em algum momento, ele deixou de confiar no Senhor que o livrava diariamente contra Saul. Há momentos da nossa vida, irmãos, que nós sentimos como Davi. Davi, aqui no Salmo 56, ele diz assim, no versículo 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Há momentos na vida da gente que a gente se sente cansado, se sente extremamente perseguido, porque não temos descanso, seja por alguém ou seja por uma situação. E o salmista vem pedir a Deus aqui que tenha misericórdia, porque ele está sendo ferido e quem procura feri-lo está pelejando contra ele todos os dias. Davi não tinha descanso. Versículo 2 ele diz: Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Nós vimos alguns vídeos atrás sobre um salmo composto por Davi, em que os ifeus, no contexto em que os ifeus, filisteus, entregaram Davi ao maior inimigo deles. Saul era um inimigo dos filisteus, e eles, para prejudicar Davi, entregaram Davi e davam notícias do paradeiro de Davi a Saul. Por que Davi correu para o rei de Gate? Porque ele estava cansado, porque bateu o desespero, porque nós somos falhos, irmãos. E muitas vezes a nossa fé fraqueja e nós recorremos àquilo que não pode nos socorrer. Ele foi lá achando que ia achar recurso e achou problema. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos livra muitas vezes dos problemas que nós criamos e nos dá a oportunidade de recobrar o senso. É o que Davi recobra quando ele diz aqui no versículo 3: Em vindo o temor, Senhor, eu não vou mais pagar-te. Eu hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Davi está dizendo, cujas as promessas eu louvo, porque são fiéis, né? Neste Deus ponho a minha confiança, em nada temerei. O que pode me fazer um mortal? Vê se é esse sentimento que Davi chegou ali em Gate. Não. Ele chegou ali em desespero, achando que estava tudo perdido. Mas agora, como o Senhor livrou da mão do rei de Gate, ele diz: Agora eu vou confiar somente no Senhor. Irmãos, muitas vezes nós só percebemos que precisamos confiar no Senhor quando nós falhamos em confiar no Senhor. Quando nós depositamos a nossa confiança em qualquer outra coisa, seja nos recursos financeiros, seja na capacidade humana, seja em uma outra pessoa, e aquilo, ao invés de nos trazer solução, traz para nós problemas. E aquele problema que nós mesmos criamos, nós criamos com as nossas próprias mãos, muitas vezes o Senhor, na sua misericórdia, também vem nos resgatar dos nossos próprios problemas e nos dá uma nova chance. E Davi toma essa decisão. Ele diz assim: Eu vou confiar no Senhor, não vou temer o que o mortal vai poder me fazer se eu estiver confiado no Todo-Poderoso. E ele admite: Olha, eu estou sofrendo, porque todo dia, versículo 5, torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são contra mim para o mal. Davi não tinha motivo nenhum para estar fugindo de Saul, porque ele era um homem leal. Mas ele estava fugindo por causa dos pensamentos distorcidos de Saul e por muitos que com certeza ajudaram a contaminar Isaú e conspirar contra Davi. Ajuntam-se, escondem, versículo 6, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo à vida. Havia, como eu falei, filisteus e outras pessoas vigiando Davi para entregá-lo a Saul. Davi pede então ao Senhor: dá-lhes retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, da sua ira. Contaste, Senhor. O Senhor sabe. Eu preciso confiar no Senhor, porque o Senhor me conhece. O Senhor conhece o meu sofrimento. Meu irmão, há momentos que nós sofremos e que nós achamos que estamos sozinhos. Eu quero dizer para você que você não está sozinho, meu irmão. Não está sozinho. Nós temos passado dias difíceis aqui em casa com a saúde da Lorena. Muitas vezes choramos, muitas vezes clamamos a Deus, muita gente chorando e orando com a gente, jejuando, pedindo, ajudando naquilo que pode para encontrar uma solução para a saúde da minha filha. Eu quero dizer para você, meu irmão, você não está sozinho. Deus sabe. Não adianta eu falar para Deus assim: Senhor, o Senhor não sabe o que eu estou passando, porque Ele sabe. Muito mais do que eu sei até, porque eu não me imagino perdendo uma filha. Deus deu seu filho por mim. O sofrimento, o nosso sofrimento, Deus não fica indiferente diante do nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele está conosco no nosso sofrimento. Ele nunca deixou alguém que crê sozinho. Na cova dos leões, Ele estava lá, fechando a boca do leão. Na fornalha que queimava de maneira ardente de Nabucodonosor, Ele estava lá caminhando com os que criam, impedindo que o fogo sequer deixasse cheiro nas roupas daqueles homens. Ele está conosco, irmãos, em todo o tempo. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Davi diz aqui: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quanto eu tenho sofrido. E
foi um erro, um vacilo meu. Eu hei de confiar no Senhor, porque o Senhor contou os meus passos. Davi está dizendo, Senhor, cada caverna que eu troquei, cada lugar que eu mudei, o Senhor sabe quantos passos eu dei. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste, Senhor, as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, o Senhor não conhece cada lágrima que correu, que saiu dos meus olhos, correu no meu rosto. Elas não estão guardadas diante do Senhor, não estão escritas no livro. É uma expressão que aparece mais de uma vez nos Salmos, o livro referindo-se à nossa história de vida planejada pelo Senhor. O salmista Davi vai dizer, os seus olhos me viram substância uniforme, no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida. Deus é o autor que já projetou, irmãos, cada passo difícil e cada lágrima derramada em sofrimento que nós haveremos de derramar. Ele conhece todas. Mas Davi, ele diz, Senhor, no dia em que eu invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isso, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra louvo, no Senhor cuja palavra louvo. Ele está dizendo, Senhor, eu sei que quando chegar um momento e eu invocar o Senhor, baterão em retirada, eu terei a vitória, porque o Senhor tem a palavra fiel, em cuja palavra eu louvo, em cuja palavra eu louvo. Davi não tinha um livro como nós temos hoje, todo organizado, chamado Bíblia. A palavra era a promessa, era a revelação que havia sido dada. Por exemplo, nesse período aqui, Davi tinha a promessa dada por Deus, através de Samuel, de que ele seria o rei. Então ele diz aqui, Senhor, em cuja palavra eu louvo, Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste eu vou pôr a minha confiança e não vou temer. Mais uma vez ele diz, o que me poderá fazer o homem? Os votos que fiz, Senhor, eu vou manter, eu não vou mais para Gate. Eu vou manter os votos que fiz. Vou render ao Senhor ações de graças, porque eu sei que o Senhor vai me dar a vitória. Pois da morte o Senhor me livrou a alma. O Senhor podia ter deixado eu morrer na mão do rei de Gate, mas o Senhor me livrou a alma. O Senhor livrou da queda dos meus pés. O Senhor não me deixou ficar em Gate. O Senhor me fez cobrar a consciência de que a minha confiança tem que estar no Senhor, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Meu querido irmão, não sei qual é o seu sofrimento, mas quero dizer para você, não deixe de estar no lugar que você deve estar. E o lugar que você deve estar, meu irmão, é refugiado do Senhor. Ai de mim se eu não estivesse no Senhor refugiado. Ai de você, meu irmão, se no tempo da angústia, quando ela te visitar, no dia mau, dias de provações, você tentar ir para Gate, você tentar ir para qualquer lugar que não seja o Senhor. Meu irmão, clame ao Senhor. Se você se percebeu hoje, não confiado no Senhor, mas confiando em qualquer outra coisa, é tempo de você, na sua loucura, recobrar a consciência e fazer um voto e dizer, eu vou temer apenas o Senhor. O que me poderá fazer o homem? Confie, meu irmão. Eu sei que a gente está vivendo um tempo de muitas incertezas nesse sentido. Será que a lei do Brasil funciona? Será que há justiça ainda no mundo? Será que existe justiça aqui no Brasil? Quero dizer para você, meu irmão, fique tranquilo. Fique tranquilo. Quando você menos esperar, você vai ver a justiça vindo da parte de Deus. Tem muitos homens que escolheram confiar nos seus cargos, no poder dos seus títulos, nas suas influências, nas tramas e não demonstram qualquer tipo de temor ao Senhor. Quer dizer que o Senhor vem. O Senhor vem. Aqueles que estão com os olhos abertos, Ele livra da queda, Ele livra a alma da morte, Ele livra da queda dos pés e Ele coloca na sua presença. Mas aqueles, meu irmão, que ignoram o Senhor, que abandonaram o Senhor, que estão escondidos atrás de subterfúgios que representam poder, representam no mundo aí algo que é importante, quer dizer para você que isso não é nada. A hora vem, o Senhor virá e todos verão a sua justiça. Quando nós invocarmos o Senhor, chegar o tempo, pode ter certeza, os inimigos baterão em retirada. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras. Que Deus dê vitória a você em meio às lutas. Até lá.